Hoje, em 2022, existe um Estado judeu no mundo, Israel. Agora, é claro, existem várias comunidades judaicas ao redor do mundo em um processo conhecido como diáspora judaica, que, ao longo da história, se mudaram para outros locais por exílio ou migração escolhida. Em termos da Bíblia hebraica, o termo exílio é usado para se referir àqueles que, em suas palavras, foram forçados a deixar a área do antigo reino de Israel durante o século 8 a.C. Claro que o Estado israelense hoje é muito diferente do antigo reino, tanto em sua criação quanto no território que ocupa. E se o local fosse diferente, apesar de estar aproximadamente na mesma área? Historicamente, houve várias propostas para a criação de um Estado judeu, algumas apresentadas pelos próprios judeus e outras por seus opositores. Neste vídeo, explorarei as possíveis localizações alternativas propostas para Israel ou qualquer outro nome que este Estado judeu poderia ter tido, quem as sugeriu, quando, por quê e como teriam procedido para construí-lo. E por que acabou não acontecendo, com Israel sendo criado onde está hoje. Agora, um rápido aviso. Este vídeo não é sobre a legitimidade de Israel ou da Palestina existirem onde existem. Peço que seja educado e evite discutir isso nos comentários. Você não resolverá a crise do Oriente Médio discutindo nos comentários de um vídeo no YouTube. Aqui vamos apenas aprender objetivamente sobre esses outros locais propostos para um Estado judeu, sem outras implicações. Acho que podemos dizer que, ao longo da história, houve cerca de 8 propostas para a criação de um Estado judeu, além do que realmente aconteceu. Vamos resumir brevemente como o atual Estado de Israel foi estabelecido. O antigo reino de Israel se refere à monarquia unida de Israel e Judá, que na época marcou a unificação nacional dos israelitas, e é datado de ter durado entre 1047 e 930 a.C. Após a morte do rei Salomão, o reino teria se dividido em 2, o reino do norte de Israel e o reino do sul de Judá. Desde então, nenhum outro Estado único do povo judeu existiu, mas então a Declaração de Balfour foi assinada. Uma declaração pública do governo britânico em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, anunciando apoio ao estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu na Palestina, então uma região otomana com pequena minoria judaica. A escolha deste local parece ser apenas pelo seu significado mítico e histórico. A declaração também afirmava que nada deveria ser feito que pudesse prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judaicas existentes. Levou algum tempo, mas após a Segunda Guerra Mundial, em 1948, o Estado de Israel foi finalmente criado através do mandato colonial britânico da Palestina. Apesar de ser o local histórico de origem para o povo judeu, parece que o principal motivo pelo qual este lugar específico foi escolhido foi porque poderia ser. Os britânicos eram simpáticos à ideia de criá-lo e controlar o território desejado. Mas e se eles não tivessem sido simpáticos ou se não controlassem o território? Este é o ponto em que olhamos para as outras propostas para um Estado judeu feitas ao longo da história e respondemos à pergunta: e se Israel estivesse em outro lugar? Como mencionei, houve pelo menos 8 propostas para outras criações de um Estado judeu, algumas mais sérias que outras, algumas mais viáveis que outras e algumas levando em consideração o bem-estar do povo judeu, enquanto outras tentavam fazer o oposto. Antes de entrar em cada uma, vamos listá-las primeiro. A cidade de Ararat, nos Estados Unidos, então Uganda Britânica, Guiana Britânica, o Oblast Autônomo Judeu na União Soviética, agora a Rússia, o Plano Fugu no Japão, o Plano Madagascar, Port David na Austrália e um território autônomo judeu dentro da África Oriental Italiana. Também é importante ressaltar que a maioria, ou talvez nenhuma dessas propostas foi criada para substituir Israel ou para evitar sua existência. Então, quais são esses locais alternativos? Por que foram propostos e por que não aconteceram? Começando com a cidade de Ararat, nos Estados Unidos da América, em 1820, uma ideia precursora à criação de Israel ocorreu. Um homem chamado Manuel Noah tentou fundar uma pátria judaica na Grand Island, no rio Niagara, para ser chamada de Ararat, após o Monte Ararat, o local de descanso bíblico da Arca de Noé. Ele construiu um monumento em Ararat que dizia ser uma cidade de refúgio para os judeus. No entanto, este era mais o projeto de um único indivíduo, e a ideia não atraiu muitos seguidores. Então ele desistiu e começou a advogar pela criação de um Estado judeu na terra da Palestina, então parte do Império Otomano. Em seguida vem a Uganda Britânica. Este projeto era conhecido como o Plano Uganda, uma proposta apresentada em 1903 por Theodore Herzl para criar uma pátria judaica em uma parte da África Oriental Britânica.
Ele apresentou isso como um refúgio temporário para os judeus escaparem da crescente perseguição ao povo judeu na Europa, algo que tinha sido uma realidade recorrente no continente ao longo da história. O autor Richard Zimler escreveu um artigo muito interessante há algum tempo chamado Identificado como o Inimigo, ou Por que há tão poucos judeus em Portugal. Portugal exemplifica como vários governantes expulsaram o povo judeu. Enquanto alguns países europeus retornavam a isso, o esquema de Uganda ofereceu uma ideia de refúgio. Quando apresentado, outros defensores da criação de um Estado judeu discordaram da localização. Alguns outros sugeriram a ideia de que isso acontecesse em Angola Portuguesa, um pensamento que existia desde 1886, proposto por alguns como uma reparação histórica pela sua expulsão no século XV, em conexão com o artigo que acabei de mencionar, com Moçambique também sendo uma alternativa, mas nenhuma delas foi seguida. Joseph Chamberlain declarou que, se o Dr. Herzl estivesse inclinado a transferir seus esforços para a África Oriental, não haveria dificuldade em encontrar terras adequadas para colonos judeus, já que os britânicos pareciam comprometidos com Uganda. Eles concordaram em estabelecê-lo e enviaram uma delegação para preparar a colonização, mas depois perceberam que os nativos eram contra. Muitos leões tornavam a situação perigosa, sendo listado como a principal razão para o fracasso, o que parece ridículo. O Império Britânico tentou estabelecer um Estado judeu na Guiana antes de optar pela Palestina. Em 1939, um plano para reassentar refugiados judeus na Guiana Britânica foi interrompido pelo início da Segunda Guerra Mundial. O governo britânico decidiu que o problema é atualmente muito problemático para admitir a adoção de uma política definitiva e deve ser deixado para a decisão de algum futuro governo nos anos vindouros. A razão pela qual o primeiro esquema de Uganda foi pensado foi por causa de uma perseguição ao povo judeu que estava acontecendo na Rússia. O Império Russo estava incitando violentos distúrbios chamados pogroms contra várias comunidades, nomeadamente as judaicas. Isso nos leva a outra proposta de criação de um Estado judeu mais adiante na história, quando o Império Russo não existia mais e a União Soviética agora existia. O Oblast Autônomo Judeu foi estabelecido nos anos 1930 como um lar para os judeus operários. Segundo a política nacional de Joseph Stalin, cada grupo nacional da União Soviética teria um território para buscar autonomia cultural em um contexto socialista, o que não ocorreu de fato, sendo mais uma tentativa de conter grupos escolhidos por eles. Outro objetivo importante do projeto era aumentar o assentamento no remoto extremo Oriente Soviético. Em 1928, quase não havia assentamento na área, enquanto os judeus tinham raízes profundas no oeste da Rússia e Ucrânia. Inicialmente, houve propostas para criar uma república soviética judaica na Crimeia, mas isso foi rejeitado. No Oblast Oriental, líderes judeus foram presos e executados pelo Estado soviético. Logo depois, a Segunda Guerra Mundial interrompeu a ideia. Depois que a União Soviética acabou, a maior parte dos judeus russos se mudou para a Alemanha ou para Israel. O Oblast Autônomo ainda existe hoje, dentro da Federação Russa, com o mesmo nome, mas existem muito poucos judeus que realmente vivem lá. Outro plano que se diz ter existido, apesar de haver muito pouca evidência apontando para isso, é o Plano Fugu no Japão. Marvin Tokayer e Mary Swartz lançaram o livro Plano Fugu em 1979. Neste livro parcialmente ficcionalizado, eles mencionam memorandos, escritos no Japão Imperial de 1930, propondo abrigar refugiados judeus que fugiam da perseguição na Europa. Supostamente propuseram que um grande número de judeus deveria ser incentivado a se estabelecer em Manchukuo ou Xangai, ocupada pelos japoneses, aproveitando o suposto poder econômico do povo judeu, bem como ganhando favor com os Estados Unidos. De acordo com esses autores, a assinatura do Pacto Tripartite em 1941 e outros eventos impediram sua implementação completa. Mas alguns investigadores afirmaram que os memorandos usados como fonte foram tirados de contexto e nunca houve realmente um plano desse tipo. Um plano que infelizmente existiu foi o Plano Madagascar. Este foi um plano criado pelo Terceiro Reich alemão para realocar à força os judeus da Europa para a ilha africana de Madagascar. Isso ocorreu em 1940 após o início da guerra e da grande perseguição às comunidades judaicas. Com a vitória iminente na França, eles acreditavam que assumiriam o controle de todas as colônias francesas, incluindo Madagascar. O memorando deles pedia o reassentamento de 1 milhão de judeus por ano, durante 4 anos, com a ilha sendo governada como um estado policial, sob o comando da SS. O plano não era viável, felizmente, quando proposto devido ao bloqueio naval britânico. Também não era um plano sério de realocação e buscava apenas prejudicar e finalmente destruir essas pessoas. Porém, a Alemanha não foi a única potência que propôs algo semelhante.
Também na África colonial, havia uma proposta para um território judeu autônomo dentro da África Oriental Italiana. O governo do ditador italiano, no início do século XX, ofereceu para resolver o que eles chamavam de problema judaico na Europa, reassentando essas pessoas em um território autônomo em sua posse colonial. Aparentemente, já existia uma pequena comunidade judaica vivendo no que hoje é a Etiópia. O território autônomo proposto dentro do Império Italiano provavelmente implicaria em condições de vida duras e terríveis. Felizmente, o plano de Mussolini também nunca foi implementado. Por fim, outra tentativa breve foi Port Davey, na Austrália. A explicação para este é tão breve quanto sua existência. Por volta de 1940, com o apoio do então primeiro-ministro da Tasmânia, Robert Cosgrove, um homem chamado Critchley Parker propôs a criação de um assentamento judeu em Port Davey, no sudoeste da Tasmânia, Austrália. Ele fez o levantamento da área, mas morreu em 1942 e a ideia morreu junto. Essas foram as propostas históricas para um Estado judeu, entendendo as razões para o início do movimento, as primeiras tentativas de encontrar uma localização e os motivos de suas falhas. A maioria se conectou com a África através das colônias britânicas, italianas ou portuguesas, além de Madagascar, com propostas nos Estados Unidos da América e na Austrália, e uma tentativa de região autônoma na Rússia. O que você pensa? Algum desses locais teria sido adequado para estabelecer um Estado judeu? E existem outras propostas que eu não mencionei? Obrigado por assistir, inscreva-se se desejar, até a próxima para mais conhecimento geral. Obrigado.